A regra que separa quem constrói fortuna de quem vive de salário em salário. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já recebeu seu pagamento e antes mesmo do fim do mês, sentiu como se o dinheiro tivesse evaporado? Você trabalhou duro, contou os dias até cair na conta, e em questão de semanas, às vezes até dias, tudo já estava comprometido. Agora me diga, isso é viver ou apenas sobreviver? A linha que separa quem constrói fortuna de quem vive correndo atrás do próximo salário não está no quanto se ganha, mas no que se faz com aquilo que entra. Talvez você já tenha percebido que não é sobre valor absoluto. Há pessoas que ganham muito e ainda assim estão endividadas. E há quem ganhe pouco, mas com disciplina constrói algo sólido. E a pergunta que corta como uma lâmina é: de que lado dessa linha você está hoje? O ciclo invisível. Viver de salário em salário é como correr dentro de uma roda de hamster. Você se esforça, corre sem parar, mas permanece no mesmo lugar. Sente cansaço, sente desgaste, mas não sente progresso. E talvez já tenha dito para si mesmo: quando eu ganhar mais, aí sim vou conseguir guardar. Mas seja sincero, quantos aumentos você já teve? E o que realmente mudou? A verdade desconfortável é que ganhar mais raramente resolve. Porque se o padrão de comportamento não muda, o aumento se transforma apenas em um ciclo ampliado. Mais ganho, mais gasto, mais vazio. É como despejar água em um balde furado. A regra escondida. Existe uma regra silenciosa que divide os construtores de fortuna dos prisioneiros do salário. Não é uma fórmula secreta, nem um código escondido em livros caros. É algo simples, direto, mas que exige disciplina. A regra é: antes de gastar, você decide quanto vai manter. Quem constrói fortuna faz isso de forma automática, inegociável. Quem vive de salário em salário, ao contrário, paga todos, compra tudo e depois tenta ver se sobra. E claro, quase nunca sobra. Agora eu te provoco. Quantas vezes você já percebeu que, se não separar antes, nunca há depois? O poder de separar. Imagine que, ao receber seu salário, você pega 20%, 30% ou até mais e coloca imediatamente em um destino intocável. Investimentos, reserva, patrimônio. No começo pode parecer doloroso, como se estivesse se privando. Mas pense, é privação ou é construção? Privação é gastar tudo hoje e se privar de liberdade amanhã. Construção é abrir mão de um pouco hoje para nunca mais viver em correntes. E aqui está a diferença crucial. Quem vive de salário em salário pergunta: quanto sobrou para eu guardar? Quem constrói fortuna pergunta: quanto vou gastar depois de já ter guardado? O preço da falta de regra. Agora, olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que trabalharam 20, 30, 40 anos e ainda assim não têm tranquilidade? Será que o problema foi falta de esforço ou falta de regra? E se o que está faltando na sua vida não for sorte, mas sistema? Você já pensou quanto dinheiro já passou pelas suas mãos nos últimos 10 anos? E se tivesse guardado 10%, 20% ou 30% de forma consistente, qual seria seu patrimônio hoje? E a pergunta mais incômoda: se você não mudar agora, como será nos próximos 10 anos? Fortuna não é sorte. É fácil acreditar que fortuna é questão de sorte, de herança, de nascer no berço certo. Mas olhe mais de perto. Quantos casos existem de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo? E quantos exemplos de pessoas comuns, com salários médios, que construíram riqueza passo a passo? Fortuna não é um prêmio. Fortuna é consequência. E a consequência nasce da regra. Agora, me diga. Se amanhã sua renda dobrasse, você estaria preparado para transformar em construção ou apenas em mais consumo? A diferença está no hábito. Quem vive de salário em salário tem um hábito: esperar o próximo depósito para pagar incêndios. Quem constrói fortuna tem outro hábito: se pagar primeiro. Um vive na urgência, o outro na estratégia. Um vive em reação, o outro em construção. E você, tem vivido reagindo às contas ou construindo o seu futuro? Hoje pode ser o dia em que você decide atravessar essa linha invisível. Não importa quanto você ganha, importa quanto você mantém. Não importa quantas vezes falhou antes, importa o que começa a fazer agora. A regra está diante de você. Separe antes de gastar, transforme antes de consumir. Construa antes de aproveitar. Esse é o divisor. Esse é o segredo que separa a prisão do salário e a liberdade da fortuna. O verdadeiro abismo. O verdadeiro
Abismo. Existe um abismo silencioso entre duas formas de viver. De um lado, os que acumulam dívidas e esperam pelo próximo salário, como quem espera ar pela boca após um mergulho longo demais. Do outro, os que mês após mês constroem pilares invisíveis que se transformam em liberdade. Esse abismo não se mede em notas nem cifras. Mede-se em mentalidade. E a mentalidade é simples. Quem vive de salário em salário trabalha para pagar contas. Quem constrói fortuna faz o dinheiro trabalhar para si. Agora pense. Quantos anos da sua vida você já entregou ao trabalho sem nunca sentir que ele estava entregando de volta a mesma medida? O jogo que poucos enxergam. A vida financeira pode ser vista como um jogo de tabuleiro. Quem vive de salário em salário joga apenas para sobreviver rodada a rodada, sempre esperando o próximo dado, sempre pagando penalidades. Quem constrói fortuna, no entanto, joga a longo prazo. Cada movimento é pensado, cada peça é colocada em direção ao futuro. E aqui está a verdade incômoda. Você está jogando no modo sobrevivência ou no modo construção? A primeira armadilha. O consumo. O consumo é sedutor. É o carro novo que brilha na vitrine, o celular de última geração, a roupa da moda, o jantar que dá status no Instagram. Mas o consumo tem um preço silencioso. Aprisiona você no ciclo do salário. A cada desejo atendido sem planejamento, mais distante fica a possibilidade de liberdade. E talvez você diga, mas eu mereço. Sim, você merece. Mas merece ainda mais a tranquilidade de não viver escravo do próximo pagamento. Pergunta dura. Quantas vezes você trocou liberdade futura por prazeres imediatos? A segunda armadilha. A desorganização. Não é apenas o consumo que prende, é a desorganização. Quem vive de salário em salário raramente tem clareza de onde o dinheiro entra e para onde ele vai. É como dirigir no escuro, sem faróis. Já quem constrói fortuna sabe exatamente quanto ganha, gasta e quanto investe. Não porque tenha mais talento, mas porque decidiu acender os faróis. Agora reflita. Quando foi a última vez que você realmente soube para onde foi cada centavo que ganhou? A terceira armadilha. O depois. Depois eu começo. Depois que eu ganhar mais. Depois que eu quitar essa dívida. Depois que sobrar. Mas esse depois nunca chega, porque o ciclo se repete. E quem vive de salário em salário sempre acredita que o próximo mês será diferente, mesmo sem mudar nada. Quem constrói fortuna entende. Não existe depois, só existe agora. Porque o tempo não devolve oportunidades. E cada mês que passa sem regra é um mês perdido para sempre. Então eu te pergunto, quanto da sua vida você já entregou a esse depois que nunca chegou? A escolha inadiável. Fortuna não começa com sorte, começa com escolha. E a escolha não precisa ser perfeita, apenas consistente. Separate 10%. 20%, 30% logo ao receber não é sobre valor, é sobre disciplina. Se você não consegue guardar 100 de um salário de 1.000, não vai guardar 1.000 de um salário de 10.000? Não se iluda. Riqueza não nasce do quanto você ganha, mas do quanto você mantém. Agora seja honesto. Quanto você tem mantido de tudo o que já ganhou até hoje? O futuro que se aproxima. O futuro chega rápido. E quando ele chegar, só existem duas possibilidades. Ou você olha para trás e agradece a si mesmo por ter começado, ou se arrepende por nunca ter feito nada. Imagine-se daqui a 10 anos. Se continuar como está, qual será a sua situação? E se aplicar a regra a partir de hoje, o que terá conquistado? Essa visão não é fantasia, é inevitável. E a pergunta é, quem você quer encontrar quando o futuro bater à sua porta? Menos um prisioneiro de boletos ou um construtor de liberdade? O valor do controle. Quem constrói fortuna não é quem tem mais, mas quem tem controle. Controle sobre gastos, controle sobre desejos, controle sobre o destino do próprio dinheiro. Controle não é rigidez, é clareza. É saber que cada nota tem uma função. É não viver à mercê de imprevistos, mas estar preparado para eles. Agora me diga, você tem controlado seu dinheiro ou é ele que tem controlado você? A regra em ação. Pense na diferença prática. Quem vive de salário em salário paga primeiro as contas, depois tenta guardar. Quem constrói fortuna se paga primeiro e com o que sobra lida com as contas. Esse simples gesto repetido todos os meses é o que muda destinos. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quem você decide ser toda vez que o salário cai na conta. E eu te provoco, quando o próximo pagamento chegar, você vai repetir o ciclo ou aplicar a regra que separa os dois mundos. O despertar. Chega, momento em que cada pessoa precisa encarar a própria verdade
Você está construindo algo duradouro ou apenas sobrevivendo ao próximo pagamento? Esse momento costuma vir em silêncio, numa madrugada em que o sono não chega, ou numa tarde em que a fatura do cartão parece gritar mais alto que os seus planos. E é nessa hora que você percebe: ou você muda a relação com o dinheiro, ou o dinheiro continua definindo a sua vida. O reflexo do dinheiro. O dinheiro é um espelho. Ele reflete quem você é, como você pensa e o que você valoriza. Quem vive de salário em salário, na verdade, vive de reflexos imediatos. Satisfação agora, urgência agora, consumo agora. Quem constrói fortuna vive de reflexos futuros, consistência hoje, liberdade amanhã, significado para sempre. Intuo me diga. Quando você olha para o reflexo da sua vida financeira, gosta da pessoa que vê. O silêncio das desculpas. Talvez você já tenha dado 1000 justificativas. Eu ganho pouco. Eu tenho muitas contas. Eu não sei investir. Eu não consigo. Mas no fundo, cada desculpa é apenas um adiamento. E todo adiamento cobra juros. Não juros do banco, mas juros da vida a nos perdidos. Sonhos adiados, liberdade negada. E eu te provoco. Quantas desculpas você ainda está disposto a aceitar de si mesmo? O poder do primeiro passo. O primeiro passo nunca é gigante, mas é definitivo. Pode ser separar apenas 5%, 10% no começo. Pode ser abrir uma conta separada só para investir. Pode ser começar a anotar cada gasto por uma semana. O tamanho não importa. O que importa é o gesto. Porque quem vive de salário em salário espera sobrar para começar. Quem constrói fortuna começa. E é justamente por isso que sobra. Então eu te pergunto, qual será o seu primeiro passo? Ainda hoje, a fortuna silenciosa. Fortuna não é ostentação. Fortuna não é a casa maior ou o carro mais caro. Fortuna é a tranquilidade de dormir em paz, de não ter medo do amanhã, de poder escolher o que fazer com o próprio tempo. Fortuna é liberdade. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas o que você realmente deseja? Status ou liberdade? Aparência ou paz? O futuro está olhando. Feche os olhos e imagine sua versão daqui a 20 anos. Ela olha para você agora. Ela carrega as consequências de cada decisão que você tomou hoje. E então ela pergunta: por que você não começou antes? Ou obrigado por ter tido coragem de mudar. Qual dessas frases você quer ouvir? O convite final. A regra que separa quem constrói fortuna de quem vive de salário em salário não é complexa. Não é inacessível. Não exige fórmulas secretas. Ela exige decisão. A decisão de se pagar primeiro. A decisão de não esperar sobrar. A decisão de parar de adiar. E essa decisão pode acontecer agora, neste instante. Não amanhã, não no próximo aumento, não quando as dívidas acabarem. Agora. Então eu te deixo com uma pergunta final, simples e incômoda. Quanto mais da sua vida você ainda vai entregar ao ciclo do salário antes de atravessar a linha e começar a construir a sua fortuna? Não deixe essa mudança parar por aqui. Se inscreva no canal agora mesmo e junte-se a uma comunidade que está transformando a forma de lidar com o dinheiro. Aqui você vai encontrar reflexões provocadoras, regras simples e estratégias práticas para conquistar liberdade financeira. Clique em inscrever-se, ative o sininho e nunca mais perca um conteúdo que pode mudar sua vida financeira.